mercantilização do carnaval, eu acho que é um fenômeno onde é cada vez mais natural que as pessoas sejam, que os foliões se tornem organizadores de bloco, se tornem reféns do próprio espetáculo. Eu acho muito importante a gente ter essa imagem, né, assim, de um carnaval de rua sem camarotes, mas a gente tem que entender o que são esses camarotes, né? Vamos dizer assim, são festas apartadas, né? Existe uma festa que acontece distante de outra festa, né? Num ambiente, vamos dizer, pautado aí pelo valor financeiro disso, né? Quase que uma casta diferente da casta popular, né? Do carnaval, da festa de rua popular. E a nossa cidade era uma cidade extremamente excludente, elitista, segregadora. Assim, isso está no nosso plano original, lá. Tá lá naquele plano da Contorno. É inocente dizer que esse plano era um plano que ia ficar ali em torno da Contorno. Isso é uma espécie de leitura facilitadora, né, dessa história, porque esse plano ele é já segregador. Já existia a previsão do que ia ser zona urbana e do que ia ser zona suburbana nesse primeiro plano. Então a gente é uma cidade que originalmente é segregadora. Tem uma relação muito íntima entre a experiência que você tem no espaço urbano e a sua compreensão acerca de estruturas maiores, assim, sobre o que é o capitalismo, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o machismo, sobre o que é, né? Então, se você é uma pessoa que mora no bairro Nobre, que sai de casa de manhã, entra numa SUV e desce uma avenida larga e entra num prédio espelhado e fica trabalhando lá o dia inteiro, a sua compreensão sobre o que é a sociedade, o capitalismo, o machismo é muito diferente de uma pessoa que vive em outros espaços e que vive um outro cotidiano, entendeu? Então acho que o carnaval tem um papel fundamental, esse sem camarote, dessa liberdade do asfalto, assim, dessa coisa da rua, que não é só a ocupação do espaço público, né, que é uma coisa que é fundamental, ao mesmo tempo que é um pouco romantizada, mas o seu ambiente sensorial percebido te informa coisas muito importantes. Esse tipo de privatizações eu tenho dificuldade nata, né, mas já é um absurdo de por si utilizarem espaços públicos, situações públicas para ter lucro para poucas pessoas, né? Até porque eu acho que esse é um outro sentido do carnaval, né? Para mim, os ambulantes na rua, ao invés de ter grandes marcas, grandes bares, significa distribuição de renda em última instância. O que é na rua, eu gosto, eu não vendo. Eu não me vendo, não adianta, venha com o que vier, né? Tem uns blocos que claramente, eles têm uma bandeira específica, né? Eles levantam uma questão ou eles abordam uma questão importante, específica, e esses blocos para mim não se vendem. Uma das partes mais nocivas disso é que com a mercantilização existe um formato, né? Existe uma espécie de formatação, uma espécie de protocolo a ser cumprido, né? E que, na verdade, torna todas as festas a mesma festa, né? Do mesmo modo, do mesmo formato, a mesma fruição, o mesmo modo de se alegrar, né? Ela é uma festa formatadora, uma festa que tem uma linha, um escopo, vamos dizer, muito reduzido, que no limite ao consumo. É um processo que eu acho perverso, um pouco cruel, no sentido de pegar tradições populares, histórias que podem se tornar histórias belíssimas de transformação e transformar elas, no final das contas, de retirar toda a potência de transformação delas e transformar ela no mesmo. É isso, né? Não é um juízo de valor, né? Isso não é um juízo de valor, isso é uma análise das coisas como elas são, né? Você tem possibilidades de conseguir viver a sua própria arte e como é que você vai... Como é que você vai negar essa oportunidade? É impossível. Ao mesmo tempo, isso vai gerando uma criação muito grande de bandas de bloco e aí vai rolando uma carnavalização das festas o ano inteiro e aí o carnaval se propaga, que para lá é uma coisa boa, porque as pessoas levam pautas políticas para os palcos. Por outro lado, a pessoa já fala assim, não aguento carnaval mais, toda semana tem show de bloco. Então é complicado, isso tudo é muito complicado. A galera oferece muito patrocínio, né? E
E tem opiniões muito diversas em relação a isso. Eu, particularmente, é o seguinte, eu topo, é meu trabalho, minha profissão, eu aceito um patrocínio ao longo do ano, eu aceito um patrocínio durante o carnaval, mas não nos blocos de rua, tá? Tipo assim, se o cara quer patrocinar o ano inteiro a Alcova Libertina e quer que a gente toque em 5 cidades durante o período do carnaval, beleza. Agora, o dia do bloco, aquele dia, esse dia para mim é sagrado, sempre foi. Não se vende e uma das maiores questões que fazem esse carnaval de rua ser assim é porque esses blocos não se vendem. Acho bom que empresas que têm dinheiro queiram patrocinar a cultura, queiram gastar dinheiro na cultura, acho maravilhoso, porque é o mínimo que a galera pode se fazer. Gastar em cultura e até repartir isso de uma forma mais um sonho, né? Mas, tipo assim, quer patrocinar? Massa! Mas tem esses bloquinhos assim, que é que a galera talvez mais quer, ou monopolizar esse movimento ao redor dos blocos, pelo menos da galera que eu trabalho, não vai passar. Não vai acontecer. Então eu não sou uma pessoa que a priori fico nesse lugar do não, sou contra girar qualquer dinheiro, acho que a sobrevivência da festa talvez passe por aí também, mas também acho que é jogar um jogo perigosíssimo também, né? Estou ciente disso, assim, acho que a gente tem que estar ciente disso, porque essas pessoas não estão indo de brincadeira, né? Eles não estão indo para o carnaval, eles não se importam e não vão se importar com a tradição, com a cultura, com a cidade, com o cidadão, com a memória da cidade, como a gente já viu acontecer várias vezes, mas por isso que eu acho que é muito importante a gente estar cada vez mais consciente, né? Da nossa história, do que aconteceu, como as coisas já tiveram ciclos, já acabaram nessa cidade, para a gente saber com o que a gente está lidando. Quando eu falo do camarote, quando eu falo da mercantilização, etc., a gente tem que lidar com isso, né? O grande capital vai sempre tentar se apropriar de iniciativas locais. Isso é óbvio, isso é a história da humanidade, né? Isso é a história da humanidade, a história do capitalismo, né? Da humanidade de jeito nenhum. Tem muito mais humanidade fora do capitalismo do que a gente acha. E é interessante como existe ainda, apesar da festa ter se tornado uma coisa gigantesca, quando a gente falou carnaval já é difícil, porque são milhares e milhares de carnaval dentro desse guarda-chuva aí, mas ainda existe ainda uma potência pelo menos de confronto, de confrontar essas coisas.